É sempre uma felicidade estarmos todos juntos. Nós vamos falar hoje sobre obsessão. Kardec colocou a obsessão como um dos maiores perigos que pode existir. Ele se referiu para nós, espírita, mas quando falamos de obsessão, nós falamos para a humanidade. A obsessão é humanitária. Está em todos os povos. Está em todos os continentes. Entre ricos e pobres. De todas as seitas, de todos os credos, de todas as religiões. O que Kardec colocou é que nós, como estudiosos da ciência espírita, nós temos a saída. E qual é a nossa saída? Como nos libertar da obsessão? Porque quando se conhece o que é a obsessão e como tratá-la, muda totalmente a nossa visão. O desconhecido para nós é que é temeroso. O desconhecido. Quando falamos de obsessões, nós precisamos entender, isso ocorre com todas as criaturas. Todas. Todo o processo reencarnatório de todas as criaturas estão envolvidas dentro da obsessão. Porque a obsessão, ela está dentro de um processo kármico, reencarnatório. Nós reencarnamos junto da nossa família e trazemos conosco amigos e inimigos. Raramente, numa família, vem uma pessoa que nunca esteve conosco ou que não faz parte da nossa família. Pode não gostar de uns, mas pode se dar com outros. O processo obsessivo, os espíritos inimigos, adversários, doentes, cansados, aflitos, enfermos, com todo e qualquer tipo de trauma, de dificuldades, de mortes violentas, seja o que for o desencarne do espírito, nossos parentes, eles virão até nós. Eles virão. É isso que a doutrina espírita chama de caridade. A caridade espírita. Ainda muito pouco compreendida. Mas a nível de futuro, a nível de conhecimento e de pesquisa, será muito grande e de larga escala. Porque hoje queremos tratar as obsessões com psicólogos. Queremos tratar as obsessões com o médico. Queremos tratar as obsessões com as nossas dificuldades, como se ela fosse capaz de ser retirada do corpo físico. Vamos falar um pouquinho do corpo físico. A doença nossa são acúmulos de energias negativas, partículas de infecções. Nós temos infecções no dente, na cabeça, nos olhos, nos ombros, no corpo, o corpo inteiro. Quando nós temos uma infecção e nós não conseguimos combatê-la, ela fica, ela se desenvolve e ela ali fica por muito mais tempo. E esses fluidos que causam a doença, quando nós tomamos um remédio,
uma Novalgina ou qualquer outro remédio alopático, ele terá um efeito no nosso corpo que nós não observamos. Mas é uma espécie de magia. É uma espécie de magia. Porque os fluidos ali estão no nosso corpo. Aí eu tomo um comprimido para dor, e aquela reação química no meu corpo, ela vai retirar a dor. Nós nos tratamos com os remédios alopáticos toda vez que esse remédio ou uma erva medicinal ela puder solver os fluidos doentes. Então, ela solve e nós saramos. Quando nós temos uma obsessão, que é um espírito familiar, amigo, conhecido, pode até ser desconhecido, que ele vem próximo de nós por alguma razão. Ele passa a transmitir para nós o fluido dele. Passa a transmitir a dor de cabeça, a dor nos nervos, nos ossos, na carne, a dor do pescoço, a dor do peito, a dor do joelho, da perna, e assim imensas dores. Porque quem sente é ele. Mas quando nós dissemos sensibilidade, somos sensíveis, temos sensibilidade para registrar. O médium registra, mas todas as pessoas registram. Todas as religiões, todas as crenças, todos os credos, todos os povos, em onde você for, todos nós, porque nós vivemos no planeta Terra com uma multidão de espíritos ao nosso redor. A única diferença é que nós, espíritas, trabalhamos para tirar essa companhia, esse excesso de companhia. A companhia dos espíritos doentes, enfermos, caídos, combalidos, aflitivos, bravos, revoltosos, egoístas, ciumentos, orgulhosos. Nós, espírita, pelo conhecimento da ciência espírita, o conhecimento que nós somos capazes de absorver os fluidos. Nós absorvemos o fluido da dor, da angústia, da depressão, das ideias mentais, e tudo isso nós passamos da obsessão simples para as fascinações que elas vão dando maior quantidade de fluidos. E esse ficar muito do nosso lado e a condição perispiritual do parente, do amigo, do inimigo, faz com que nós absorvemos essa impressão e ficaremos doentes. Mas este processo de observar, analisar, conhecer, é dado para nós espíritas, como pesquisa da alma. A alma vive após a morte. E ela fica no mundo dos espíritos da mesma forma que ela viveu. Ela continua do lado de lá, porque ela não morre. Ela é imortal. Nada mata a alma. Nada destrói a alma. Não tem nada que possa nos destruir. Nós somos eternos.
que não é eterno? Meu corpo físico. Meu corpo físico, ele auto se destrói para que eu tenha uma oportunidade novamente reencarnatória de vir de um corpo jovem, de criança, saudável, e recomeçar uma nova educação. É este o projeto da doutrina espírita. É isso que é ser espírita. Nós, no momento que nós morrermos, nós vamos sair daqui com todas as imperfeições que ainda nos restam. Se eu ainda carrego junto de mim muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo, muito faniquito, muita brabeza e assim por diante. Se eu morrer intoxicada por mim mesmo, ao adentrar ao mundo dos espíritos, eu irei com esse peso específico, ou do meu ódio, ou da minha raiva, ou da minha vingança, ou do meu faniquito. Com esse meu peso denso, eu não consigo adentrar a mundos superiores. Eu passo a viver aqui na Terra. Passo a ficar aqui mais terra a terra. Nas ruas, nas calçadas, na família. O espírito morre e vem em busca da família. Ou vem por causa do dinheiro, ou vem por causa do carro, ou vem por causa da casa, vem porque não gosta de nós, vem porque nos ama. Muitos podem vir porque nos amam. Pelo fato de nos amar, eles vêm para buscar ajuda. Quando esses espíritos familiares chegam próximo de nós, o que acontece? Nós o percebemos. Nós o percebemos pelas influências físicas, que nós vamos estudar na aula de hoje, toda a influência física do espírito. Se ele desencarnou, nunca rezou por ele, nem chamou seu anjo da guarda, nem suplicou ajuda de Jesus, de Deus, das almas superiores. Simplesmente morreu e achou que ia acabar, que ia ficar dormindo. Coloca aquilo na mente e fica ali, nas regiões que nós denominamos umbralinas, densas, mais pesadas. Eles passam a viver em colônias umbralinas, locais deletéricos, locais de doença, locais de enfermidade. A doutrina dos espíritos vem nos explicar a importância da mediunidade no trabalho socorrista. Para nós, hoje, é muito fácil o trabalho de socorro. Antigamente, no meu tempo de mais jovem, até lá nos meus 50 anos, nós não tínhamos um esclarecimento com esta clareza. Nós estudávamos, sim, mas sem nenhuma pesquisa real. Os trabalhos de desobsessões, eles eram feitos para as pessoas estranhas a nós. Nós desconhecíamos o bem que podia ser feito, porque a pessoa era atendida e ela sumia. E ela só aparecia quando estava com novas obsessões, ou quando estava doente, ou quando estava passada da cabeça. Agora, se torna totalmente diferente quando este trabalho ele é feito dentro do nosso lar.
no seio da nossa família. Porque nós podemos ver o progresso da nossa família. Nós podemos ver as realizações que são feitas. Nós podemos observar a ação dos espíritos dentro do nosso lar. E esta ação dos espíritos hoje, nós somos capazes de avaliar e retirá-los para uma colônia espiritual. Acredito que neste segundo grupo, segundo ciclo, hoje, nós somos capazes de retirar os espíritos. Porque nós temos o primeiro efeito, que é a prece. A prece dirigida para os espíritos simples, perdidos, angustiados, temerosos, espíritos que desconhecem, estão naquele fluido da perturbação mental, estão com aquele sentimento, a fala das pessoas, o choro das pessoas, o lamento das pessoas. Este choro, esse lamento, lhe fazem mal. Então, o espírito se perturba pela própria família. Porque a prece em si, quando ela começa a ser feita, que nós sabemos orar, nós já vamos conseguindo solver a tristeza, a angústia, a forma, pensamento da família, o desequilíbrio da família. A família é que mais deixa o espírito doente. Porque não é na hora da morte que se chora pelos espíritos. Se socorre antes, se ampara antes, se ama antes. Quando a alma morre, ela tem que estar bem. Ela tem que estar tranquila. A família já lhe auxiliou, lhe amparou, balsamizou, pediu ao anjo guardião, às equipes de Maria, de Jesus, quer Francisco de Assis, quem quer que seja. Este fluido dos espíritos superiores acalenta a alma dos mortos e clareia a mente. Ele consegue ver os familiares, os entes queridos. Então, ele consegue ser levado para as colônias espirituais após uma desintoxicação. Porque o médium tem que entender que ele não pode pegar o espírito todo perturbado, desequilibrado, desarranjado, que não consegue pensar, que não consegue orar, que não consegue ver, e colocar ele numa colônia espiritual. O médium tem que entender que ele vai infernar a vida dos outros que estão lá. Aí vai ter que ficar aquele monte de espírito dando passe, socorrendo, aconselhando. Aí de noite vão ter que pegar os médios encarnados, levar lá para a espiritualidade, para ele, o médio encarnado, poder socorrer o bendito do morto. Porque ele precisa do nosso ectoplasma. Ele precisa da nossa energia para esse despertar. Uma alma desperta com a nossa energia. Esses espíritos, que uma prece os alivia, os reconforta, com facilidade, eles podem ir para as colônias espirituais. Aí nós vamos encontrar dentro da nossa família os orgulhosos, os magoados, os que têm raiva,
os vingadores, aqueles que trazem a maldade dentro deles, que querem de toda forma deixar a sua mensagem negativa. E nós temos um monte vivo andando por aí. Imagina depois de morto na invisibilidade. Mas as emanações, quer do vivo, quer do morto, são as mesmas. A alma só muda quando ela se arrepende. A alma só muda quando ela se arrepende, quer mudar e quer transformar. Ela absorve a energia curadora e ela se refaz. Mas aqueles espíritos que ficam, não quero, não vou, não sei, não, não. Esse não é uma forma de não se corrigir. E aí fica mais difícil. Isso de você socorrer um vivo, que tudo que você fala para ele, ele diz não. Mas quando ele está mortinho, graças a Deus, morre, o que acontece conosco depois da morte? Nosso perispírito é poroso. É poroso. O que acontece? Mesmo que ele esteja com aquele ódio, com aquela raiva, porque eu mato, porque eu pico, porque eu faço isso, porque eu vou te comer picado, está emanando aquele fluido. Mas quando nós oramos por ele ser poroso, aquilo penetra, encharca o espírito. Ele é encharcado pelo nosso desejo. Se nós dissermos eu solvo, será dissolvido. Eu desmancho, será desmanchado. Eu retiro, será retirado. Porque é o pensamento que comanda. É o pensamento. O pensamento é tudo. O que o médium tem, às vezes, é uma equipe de trabalho que o ajudam grandemente nesse processo. Quando o médium diz solvo o ódio, ele pode ter uma gama de espíritos ao seu redor que os ajuda a solver. O ódio, a raiva, a vingança, a preguiça, a ociosidade, e aí por diante. Quando nós vamos falar de fascinação, que a fascinação, a subjugação, é tudo parente. Médium não fica pensando que isso daí é parente dos outros, não. Essa fascinação, essa subjugação, são aqueles nossos parentes de vida passada que morreram com um ódio gigantesco, uma raiva, porque não perdoaram, porque não conseguiram nos perdoar ou nos entender. Ou nós fomos terrivelmente maus e perversos. Esse espírito vem com ele, com outras criaturas que pensam igual a ele. Eles vêm até nós. E esse fluido, cada hora, mais tempo passa, mais grosseiro ele fica. O que era fino passa a se tornar grosso. Até na prece dos médiuns, lá coloca que os espíritos nos aferram. O que é aferrar? É acorrentar. Mas vão acorrentar assim com corrente? É uma espécie de corrente. Porque o fluido vai ficando 100 anos, 200 anos, 300 anos, e vai ficando cada vez mais grosso. O que era uma tela fininha, fazia assim, já saía de telha de aranha. Ela foi engrossando no longo do tempo. De tanto ele desejar, de tanto ele emitir o ódio, raiva, e aquilo vai criando aquela tela mais grossa.
mais grossa. E quando passa esse tempo de 100 anos, 200 anos, até mais, o que acontece? Vai exigir do médium, ele vai ter que fazer maior trabalho. Por quê? Porque uma teia de aranha, você faz, a sua mão acabou. Mas se for uns fios mais grossos entrelaçados, vai ter que usar mais tempo, mais ectoplasma, mais energia desintegradora. Você vai ter que usar todos os meios de alta limpeza. Essa é uma diferença entre o espiritinho e os espíritos maus. Na carreira do médium, gradativamente, ele inicia com os espiritinhos. Mas chegará um dia, depois de bastante estudo, preparado adequadamente para socorrer os seus obsessores, que são familiares. Aí nós chamamos isso de reunião mediúnica. Por quê? Porque nesta reunião mediúnica, está no local exato, sem barulho, sem conflito, o médium está concentrado adequadamente. E eu estou falando de uma reunião com pessoas preparadas. E um grupo de 3 pessoas é o suficiente. Um grupo de 5 é o suficiente. 8 pessoas está bom demais. 15 já está quase muito. Kardec fala que 30 pessoas tem que dividir em 2 grupos. Por que não pode ter esse excesso de gente? Porque as pessoas vão ao centro espírita, no trabalho mediúnico, para socorrer a sua família, para socorrer o seu obsessor, para socorrer o seu parente. Pai, a mãe, o tio, avô, bisavô, tataravô, seja quem for. E o médium precisa de calma e concentração adequada para que ali ele possa solucionar o seu problema. Por isso, o centro espírita é o melhor lugar do mundo. Nós podemos ter centro espírita particulares, sem necessidade de serem sociedades constituídas. Ok? Nós falaremos mais no futuro sobre isso. Mas na época de Kardec, a maioria dos grupos espíritas eram sociedades particulares. Eram grupos particulares, pequenos grupos particulares, que desenvolveram todo o trabalho de pesquisa e de auxílio aos espíritos socorristas. Tem muita coisa a falar sobre isso, que é muito importante, e vamos continuar na próxima aula. Há mais o que falar ainda das obsessões, das fascinações, das subjugações. Vamos continuar o nosso trabalho. Então, vamos para a prece. Vou rezar de novo, porque acho que eu estou com vontade de fazer a prece. Respira profundamente. Respire. Respira. Harmoniza. E sobe. Sobe. Nós precisamos nos sentir como uma águia. Precisamos nos sentir a leveza. Vamos nos libertando do nosso corpo e vamos deixar fluir
nas energias superiores. Suba. Suba. E neste momento eu rogo, Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, eu vos rogo-te, Pai amado, pelo meu aprimoramento. Fazei com que eu entenda o que é ser médium, o que é ser trabalhador da última hora. Permita-me, Pai amado, buscar de ti todas as partículas do seu amor, para que essas partículas luminosas do seu amor toque a mim, toque a minha família, toque os vivos e os mortos na minha casa. Peço-te, Pai amado, que desenvolva a minha inteligência. Quero me libertar, Senhor. Quero uma mente clara. Quero ter a clareza do certo, do errado. Quero crescer, Senhor. Quero vivenciar os 10 mandamentos. Quero, Senhor, trabalhar nas 12 virtudes. Quero compreender as leis da mediunidade. Quero, Senhor, compreender os ensinos, Senhor, que nos foram colocados, as obsessões, as fascinações, a subjugação, a caridade, Senhor. Quando ouvimos o grande mestre, fora da caridade não há salvação. Fazei com que eu seja caridoso com os meus familiares e entes queridos, com a minha família, com os netos, com os bisnetos, que eu possa auxiliar, Senhor, a minha família. E eu te rogo, Pai amado, que venha até a mim toda a equipe espiritual do Cristo. Rogo-te, Senhor, pelos cristãos. Rogo pelos espíritos superiores. Rogo, Senhor, pelos anjos e os arcanjos. Rogo pela imensa falange de Maria Santíssima, para que ela venha, Senhor, até a mim. E peço-te, Pai amado, as energias solares, toda a energia, Senhor, do sol, que me traz, Senhor, a vitalidade, a energia cósmica, que eu o transformo, Senhor, em vitalidade, ectoplasmas, fluidos curadores. Permita-me buscar, Senhor, nessa fonte inesgotável do seu amor. E neste momento eu rogo, templo onipotente se abra, e que esse foco de luz dos espíritos superiores, juntamente com toda a equipe consoladora, a equipe de Kardec, a equipe de Bezerra, de Eurípides, de todos os consoladores, que eles venham até nós. E neste momento, Senhor, eu abro, Senhor, a consolação, abro a regeneração, abro, Senhor, a redenção. E peço, Senhor, permissão para que neste momento eu traga o magma da terra, os espíritos elementares do fogo, da terra, Senhor, do ar, que venham neste momento e me ajudem
Absolver o ódio. Mentalize solvendo, queimando, desagregando. Desagregue todas as partículas, todos os átomos, subátomos, toda essa escuridão. Queime a escuridão. Queime as teias. Queime como bombril queimado quando você bota fogo. E vai queimando, solvendo todos os fios. Todos os fios. Vai queimando esses fios ao seu redor, na sua aura espiritual. Vai queimando no seu corpo. Vai queimando no seu perispírito. Queime o ódio. Queime o rancor. Rogo a minha equipe de trabalho que vai retirando de volta de mim todo esse rancor, todo esse ódio, toda essa raiva familiar. Peço para queimar da minha casa todos esses sentimentos de ódio, de raiva, de vingança, de desamor, de preguiça. Peça à sua equipe de trabalho que queime a preguiça. Queime essa preguiça acumulada. Queime a sujeira. Queime as falas inúteis. Queime esse povo que conversa demais. Todo esse converser vai retirando esse excesso de conversa, excesso de fala, excesso de xingo, todo sentimento de raiva. Começa a tirar a sua raiva. A raiva das pessoas que emitem para você e vai te deixando nervosa, irritada, brava, paniqueira. Tira os teus faniquitos, tira a tua raiva, tira os pensamentos negativos na sua volta. Só você pode te curar. Só você pode limpar a sua aura espiritual. Só você pode limpar o seu DNA. Só você tira a malquerência. Então, vai tirando, vai passando por todo o seu corpo, vai passando na tua cabeça, nos teus cabelos, nos olhos, ouvido, garganta, no peito, nas costas, no sistema nervoso central, vai passando nas pernas, nos braços, e vai retirando, vai lançando no fogo etéreo todo o fluido deletérico, intoxicante, doentio, malfazejo, indolente, inerte. Tira essa inércia. Tira. Tira a inércia. Tire todo esse pensamento das pessoas que não te amam, das pessoas que falam que não gostam de você. Queime essa ideia de que não gosta de você. Queime essa ideia que não te suportam.
Queima a ideia que fala, eu não te suporto, eu não aguento, eu estou cansada, esgotada. Queime tudo isso. Queime todos esses pensamentos, estou cansada, esgotada, eu não aguento. Estou cansada de tudo isso. Não suporto mais. Não quero mais ver isso. Não quero mais fazer. As obsessões nos atingem com as formas, pensamentos, com os desejos, a vontade das criaturas, vivas ou mortas. Então, tire de você os quebrantos, tudo aquilo que te quebra com esta fala. Tire de você as maldições, aquilo que as pessoas maldizem e desejam que te aconteça. A praga é a fala, é o pensamento. As maldições é a fala e o desejo. Então, solve as maldições. Solve a praga. Solve a maldade. Solve todos esses pensamentos familiares. Solve toda a fala do fim de semana. Solve o conversê do fim da semana. Solve o excesso de bebida. Solve tudo que está errado. Queima. Queima. Passa pelas crianças. Passa pelos jovens. Passa pelos adolescentes e pelos velhos. E comece a queimar as falas, conversas negativas. E vai retirando esse fluido amargo, doloroso, esse fluido maléfico que vai atingir o seu estômago, que vai atingir o baço, o fígado, seu intestino. Passe no seu centro de força solar e começa a solver toda essa toxina no fígado, no baço, no estômago, no intestino, no útero, no ovário, na próstata, nos nervos. Vai mentalizando você da cabeça aos pés. E começa a tirar toda essa toxina. Passe na sua casa desde o telhado. Passe pelas paredes. Passe pelos sofás. Passe nas camas, nos colchões. Vai mentalizando, limpando toda a sua casa. Passe nas televisões. Passe pelos computadores. Passe na lavanderia, no teu jardim. Queime os ácaros. Queime a inveja do teu jardim. Tire esse fluido intoxicante das suas plantas.
Peça aos espíritos do vegetal que venham cuidar das suas plantas. Tire a toxina de inveja. Queima a inveja das suas plantas. Queima a inveja da sua casa. Vai tirando toda a toxina, todo esse fluido intoxicante, doentio, enfermediço. E queima 1000 graus Celsius. 10.000 graus Celsius. Passe nos seus papéis. Passe nos seus documentos. Passe por onde você tiver que realizar essa semana. Limpe os seus caminhos. Limpe a sua jornada. Limpe o seu caminhar desta semana. Para que tudo ocorra da melhor forma. Se tiver um erro, que você seja orientado. Peça ao seu anjo guardião que te avise para que você cometa menos erro. E neste momento traga água. Água do céu. Água do mar. Água das fontes, dos rios, dos aquíferos. E comece a lavar as suas bacias. Coloque uma água que vai limpando todos os espíritos. Vai trazendo neste momento o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor de Maria Santíssima, dos guardiões, do anjo da guarda, dos espíritos familiares e amigos, para que te ajudem a tocar, acordar, despertar toda a sua família, todos os seus filhos. Um banho de luz. Um banho de luz na sua casa, nos seus projetos. Peça amparo para os teus filhos. Peça aos guardiões que protejam. Nas escolas, nas ruas, no trabalho, em qualquer lugar. Peça que os proteja. Bons espíritos. Nós pedimos neste momento para levar todos os espíritos para as colônias espirituais, parques de evangelizações, prontos socorros e educandários. E neste momento de alma enternecida, eu rogo, Senhor, e suplico a Poseidon, capitão dos 7 mares, que comece a recolher todos os espíritos para as nossas colônias espirituais, no Atlântico, no Pacífico, que vão sendo aliviados nas nossas grandes ilhas espirituais, para um reencontro com a espiritualidade. Rogo neste momento, Senhor, a mãe menininha do Granduá, para que ela recolha todos esses espíritos para as colônias espirituais. Peço por todos os médiuns
Peço pelos trabalhadores. Peço pelos compromissados, pelos falidos, pelos perdidos, pelos angustiados, que sejam levados às colônias espirituais para um despertar, Senhor, no mundo dos espíritos. Peço neste momento a Pai João de Aruanda e a toda a equipe espiritual para que neste momento socorra todos os médiuns, todos os espíritos, os falidos, os caídos, os combalidos, para as colônias espirituais. Peço neste momento pelos líderes religiosos. Peço neste momento pelos católicos, pelos crentes, pelos evangélicos, pelos místicos, pelos esotéricos, para que os seus líderes possam, neste momento, Senhor, virem buscá-los e levá-los, Senhor, para as colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos prontos-socorros, aos educandários, Senhor. Peço carinhosamente, neste momento, ao nosso querido Allan Kardec. Peço por Bezerra, Eurípides, Camille Flammarion, Santo Agostinho, Vianney Lacordaire, Francisco de Assis, para que recolha neste momento todos os espíritas, recolha os médiuns, os caídos, os perdidos, os angustiados, os médiuns falidos, todos eles, Senhor. Que a equipe espiritual comece a socorrer os espíritas de todas as ordens, de todas as nações, que comecem a recolher os espíritas, porque é hora de acordar, é hora de despertar, é hora de retornar às bases espirituais, para que neste momento esta equipe de trabalho possa, Senhor, aliviar a cada um deles, abrindo seus olhos à luz. Peço carinhosamente ao Chico, toda a equipe do Chico, para que neste momento recolha todos os espíritos que vieram até nós em busca de socorro, em busca de alívio, que sejam aliviados e acalmados. Que o nosso trabalho tenha sido útil e agradável a Deus. E neste momento peça à sua equipe de trabalho, aos espíritos protetores, que faça uma tela protetora. Imagina essa tela, porque ela é feita com a sua imaginação, com o seu ectoplasma, com a energia solar, com a energia cósmica. É esses fluidos que vão fazer a tela protetora. Faça como um globo e
neste momento, crie essa tela protetora para proteger o teu lar, a tua família, os teus entes queridos. E neste momento, suba. Respire novamente, profundamente. E vá até Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais este dia de vida. Obrigado por tudo que recebi de ti. Fazei de mim, Senhor, o trabalhador da última hora. E que eu possa, Pai, continuar a ouvir toda a energia cósmica, todo o fluido cósmico para me recompor. Busque o máximo de energias luminosas. Procure aurir o máximo de energias luminosas para você retornar. Coloque um facho luminoso na sua casa, de luz cósmica, luzes superiores. E agora vamos fechar o nosso trabalho. Templo onipotente, se feche. Templo de amor e luz. Muito bom. Até a nossa próxima segunda-feira. Aqui estaremos novamente. Obrigado pela companhia de vocês. Foi muito bom, muito especial, sim.